Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Queridos amigos da madrugada, aqui é a Darcy desse programa que faço pelo amor, por amor aos ouvintes, por amor a mim mesmo, que eu falo que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer por amor a si próprio, né? E como eu faço as coisas pelo amor, né? Eu estou trabalhando tudo isso porque é uma alta realização minha, que eu adoro, gente, é a coisa que eu mais gosto. Nunca imaginei que um dia eu iria ser comunicadora de algum programa, porque eu era uma pessoa tão tímida, mas tão tímida, que eu tinha vergonha até de rir. Então, quando eu ria, eu ficava com vergonha de rir, eu tampava a boca, porque eu tinha vergonha de dar risada, eu tinha vergonha de mim, eu tinha vergonha da realidade, eu tinha vergonha de me expor perante a vida. E eu tinha vergonha em geral, eu tinha vergonha. Eu tinha medo da crítica, eu tinha medo que as pessoas me reprovassem, eu tinha medo que as pessoas me criticassem, eu tinha medo, tudo medo. O que acontece quando a gente tem muito medo na vida? A gente não passa para frente, porque o medo, olha, o medo ele é benéfico. O medo é benéfico, porque você, quando está com medo, o que acontece? Você vai atravessar uma avenida enorme, com um monte de cá, para cá. É bom você sentir o medo. Se eu atravessar ali, eu sei que eu vou ser atropelada. Então, é um medo benéfico, é um medo onde está me ajudando a preservar a minha vida. Então, é um medo? Sim, é um medo. Mas está me beneficiando. Como existem muitos medos. Eu vou no meio da rua, à noite você sai do meio da rua e fica com medo que tem algum ladrão, tem isso. É medo? É um quê? É uma prevenção, é uma maneira de a gente se prevenir. Esse medo, sim, é real. Porque eu estou com medo de uma situação, de uma coisa que possa ocorrer. Mas é uma coisa coerente. É um medo coerente. Agora, quando eu tenho um medo, que eu não sei o porquê, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de sorrir, como eu falei para vocês, eu tenho medo eu vou numa entrevista, eu tô com medo de ir na entrevista de ser rejeitado, eu tô num medo que Então, esses medos, gente, o que vai acontecer com a gente? A gente não vai para frente, que é o medo que está nos prejudicando, nos está tirando o impulso da vida. Então, esse medo é prejudicial. Esse medo é onde a gente se contradiz o tempo todo. Eu não me quero, eu não me amo, eu não me respeito, eu não sou feliz. Aí eu falo assim, você sabe por que eu não sou feliz? Porque, olha, fulano, quando eu era pequeno, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, e por isso eu não tive isso, eu não tive... Aí eu vou justificar porque eu tenho tantos receios. Minha mãe era uma pessoa que só me repreendia, minha mãe gostava muito de falar pra mim que aquilo era perigoso, minha mãe sempre gostava pra mim que eu não devia enfrentar meu chefe, porque se eu enfrentasse meu chefe, podia ser mandado embora, eu tinha medo de ser mandado embora, eu não podia falar nada na escola, porque eu não podia desobedecer meu professor. Tudo isso são medos. Você pode perceber o tanto que as pessoas têm medo, mas é um medo vivencial de quando você é criança. Normalmente as pessoas depressivas hoje em dia, as pessoas que entram nessa fase de depressão, nessa fase de desilusão da vida, são pessoas que foram muito recalcadas quando pequena. Mas assim, eu não fui recalcada. Minha mãe sempre me deixou livre. Minha mãe sempre me deixou fazer o que eu quero. Minha mãe sempre... mais uma coisa, eu não tenho limites. E quando eu fico uma pessoa que sou criada sem limites, o que acontece com a vida de cada um? Quando eu vou num lugar e aquela situação não vai de acordo com o que eu quero, alguém me poldou, alguém me sabotou, alguém fez isso, alguém fez tudo. Por quê? Porque eu fui contrariado das minhas verdades, da minha opinião, porque aquilo eu tinha certeza que eu conhecia, aquilo eu sou o melhor que tem no fator. Mas
me rejeitaram. O que eu crio? Eu crio muita raiva. Uma raiva infernal. Eu crio uma raiva porque eu estou sendo contrariado, porque eu estou sendo trabalhado do lado negativo. Isso é uma raiva negativa. Porque na vida nós temos que saber o que é medo, o que é raiva. A raiva é normal? Sim. É ótimo você ter uma raiva em determinadas situações. Eu vou fazer com isso, eu vou chegar lá em cima. Porque eu sou capaz de chegar lá em cima. Todo mundo me desafiou a vida inteira, mas eu chego lá em cima. É uma raiva construtiva. Eu vou chegar lá em cima porque eu sou capaz de chegar lá em cima. Porque eu sou merecedor de chegar lá em cima. Isso consiste em uma raiva positiva. Aliás, é um dos melhores momentos de raiva que o ser humano pode ter. É quando ele sente necessidade de ter um impulso para ter motivação para a vida. Quando eu sinto uma raiva positiva, eu vou conseguir aquele emprego. Eu tenho certeza que aquele emprego já é meu. É determinação. Eu não estou colocando obstáculo para eu conseguir o que eu quero. É força, determinação. Aí quando eu consigo, que alegria, que satisfação, que merecimento que eu tenho. Eu sabia que eu era capaz, eu sabia disso, eu tinha certeza que isso ia acontecer comigo. Você percebeu? Quando você tira o medo, busca a raiva como objetivo e tem a alegria de concretizar os seus objetivos. Aí quando você fica quando aí você vai lá, chega lá, aí se frustra. O que acontece? Aí vem aquela falta de alegria. Aí vem aquele vida, dor. Isso é a falta de alegria de viver. A pessoa fica sempre falta de alegria. Que ainda não é uma tristeza, é falta de alegria, falta de motivação. Mas aí quando falta essa motivação, aí eu chego assim, fico pensando, vou lá e meus pensamentos variam muito forte. Aí fico repetindo tudo aquilo que aconteceu do meu passado, dos meus medos, porque tudo isso aconteceu porque eu tinha muito medo disso, porque minha mãe colocava medo nisso, porque eu sentia muita raiva da minha mãe colocar muito medo em mim. Eu tinha muita dificuldade de tomar as atitudes, porque minha mãe, quando eu ia tomar as atitudes, minha mãe me poldava, me fazia isso, fazia aquilo. Eu chegava, quando eu ia chegando perto, minha mãe, não faz isso. Aí eu recuava. Aí eu fico lembrando desses pensamentos, de tudo isso. Recordando, lembrando. O que acontece? Quando eu consigo dar um salto quântico, aquelas lembranças vão me dar o impulso necessário de tomar uma ação necessária de melhorar. Quando é o lado positivo dos meus pensamentos, que eu pensei de tal maneira, onde aqueles pensamentos estão me fazendo dar o impulso necessário. Aliás, tem um pontinho muito legalzinho que a gente fala assim, na acupuntura, que fala assim, quando você abaixa, fica em pé bem reto, você põe do lado assim, estica a mão, naturalmente. Ali naquele, onde você está o seu dedo, aquele dedo de Saturno, que eu falo que é o dedo maior, né? Naquele lugarzinho onde você encosta na sua coxa, aquilo lá é um ponto da vesícula biliar. Se você não está com coragem de tomar essa iniciativa, aperte ali para você ver a dor que você sente. Você sente tanta dor quando você aperta ali, mas é um ponto da vesícula biliar onde dá a nossa motivação. É um ponto da motivação na acupuntura. Aí eu estou falando assim porque eu estou brincando na acupuntura, né? E esse impulso vai me fazer eu tomar as atitudes negativas dos meus pensamentos repetitivos, mas para o lado positivo, transformá-los, né? Porque quando dá no lado negativo da vesícula biliar, o que da vesícula, desculpa, do baço pâncreas, né?
O que acontece quando as pessoas ficam com péssima estima, péssima, e fica se sentindo sempre vítima da circunstância? O que acontece com a pessoa quando ela é muito vítima? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, meu Deus do céu, ninguém me quer, por que meus filhos me abandonaram, por que me aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? O que é isso nos nossos valores? O que acontece com muitas pessoas depois de idade, que dá o síndrome do abandono, que acontece muito em pessoas de mais idade, ela cria diabetes. Aí o pâncreas dela não funciona mais. Porque eu estou com muita baixa estima e aquele meu pensamento repetitivo de ter sido abandonado, de ter sido um mártir na vida, eu crio a doença do diabetes. Vocês perceberam como a gente trabalha o tempo todo contra a gente mesmo? Como a gente se trabalha o tempo inteiro nos prejudicando? Aí depois disso, mas tem um lado positivo, como eu te falei, o baço, o pâncreas, né? Porque o que acontece? Quando você tem aquele impulso dessas repetições, você cura até a sua diabetes, tá? Porque você está deixando de ser vítima, deixando de ser aquele pobre coitado, aquele infeliz, sem a doçura da vida, sem a doçura do recomeço, sem a doçura de nada. Aí o que acontece? Aí eu vou lá para baixo, aí sinto uma tristeza profunda. Ai, que tristeza, como dói meu peito com tanta tristeza, como dói isso, como dói aquele, só reclamando. Aí vocês já perceberam aí eu vou brincar agora com geminianos e com virginianos. Ai, tudo acontece comigo, tudo que eu faço nada dá certo. Isso é mais o virginiano que fala, tudo que eu faço nada acontece porque tudo dá errado. Gente, quando eu falo de um signo, eu não tô fazendo uma... Como é que eu esqueci o termo exato agora que eu utilizaria para falar, né? A gente estiliza muito os signos, né? A gente coloca os signos, né, como referência. O ariano é muito bravo, é muito isso, muito aquilo, e sempre a gente coloca essas referências, né? Que eu falo em questão de atitudes, né? Então, sempre as pessoas falam, só pode ser dessa gente porque é ariano, né? Ou você pode ser essa gente assim, teimosa, porque é taurino. E só pode ser essa pessoa indecisa, incerteza, em dúvida, porque é geminiano. E só pode ser quando chega a chamar atenção, faz isso, porque é leonino. Porque é canceriano. Então, eles dão esse formato por signos e esquece que o ser humano não só é o signo. Ele é a lua, ele é o ascendente, ele é uma porção de outros aspectos que você está trabalhando dentro de um mapa astrológico. Você conhece a pessoa a fundo. Você tem como você trabalhar todas essas questões a fundo e determinar o que você precisa da tua vida. Nisso é exatamente o que a realidade está te mostrando. E nessa brincadeirinha que eu fiz desde que eu comecei o programa, eu falei, os medos é nossos rins, as raivas, nossos fígados. A falta de motivação, falta de alegria é o coração. A repetição de padrão, que a gente fala sempre o tempo todo, é o baço pâncreas. E a tristeza profunda é nosso pulmão. Nisso consistem os 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Eu dei uma pequena explicação, a mínima dessas explicações, para dizer, né, que todos nós passamos por esse processo diariamente. Todos nós temos problemas com respiração, com dor de cabeça, todos nós temos problema com dor no estômago, todo mundo tem processo com tem tantas doenças que se criam, né? E eu brinco assim, eu falei assim, sabe quando você tem muitas dores no corpo, assim, que as juntas começam a doer lá, dói cá? É fígado. Dói lá, eu sei que tem outros aspectos, mas eu tô falando que mais circula, né? No caso da medicina chinesa, é o fígado. O fígado, ele rege essas dores no corpo, né? E o fígado, quem rege o fígado também é o sangue. Então, a má circulação do sangue, a má distribuição do sangue, tudo isso é nosso fígado que trabalha. Problema na vista, o que eu não quero enxergar? Nosso fígado, porque quando eu não quero enxergar alguma coisa, o que vai acontecer? Minha vista fica embaçada, a minha vista fica sempre com problema. Por quê? Porque eu tenho um problema muito sério com o fígado.
Então você percebeu como a medicina tradicional chinesa, ela é rica. Ela não vai atrás da doença, ela vai atrás do sintoma. E o sintoma vem através de algum órgão pela qual os 5 elementos trabalham. E a sequência natural dos 5 elementos é rim, fígado, coração, baço pâncreas e pulmão, né? Isso é a sequência lógica. Quando você está com essa sequência lógica, automaticamente você está livre de doenças. Quando você interfere que o seu fígado está com tanta raiva, que te dá uma tristeza profunda, né? Aí você já passou pelos outros processos. Você está sendo retrocesso. Você não está tendo uma evolução natural. É nisso que consiste a medicina tradicional chinesa. Ela vai tratar exatamente do que? Porque às vezes a tua tristeza é da raiva. Não, às vezes a tua tristeza é porque você está com medo. Às vezes a sua tristeza é porque você está trabalhando com o coração, com muita angústia no coração, que não está com alegria de viver. Às vezes você está com a tristeza profunda porque você está repetindo os seus padrões energéticos. Você percebeu o quanto que a medicina chinesa é uma medicina que trabalha todos os órgãos independentemente? Então não existe um sintoma, não existe uma doença na medicina tradicional chinesa. Existe um sintoma, alguns aspectos pelos quais a gente vai buscá-los e saber em que pontos nós precisamos trabalhar. Você percebe como é rica? É muito rica a medicina tradicional chinesa. E eu falo isso porque todo mundo que eu estou trabalhando ultimamente, eu uso muito isso com os cristais radiônicos. Em vez de eu usar os cristais, a agulha, né, em si, eu trabalho com os cristais. Eu coloco os cristais em volta das dores, que a pessoa às vezes está com muita dor no corpo, muita dor. Gente, existem dores que são insuportáveis, que as pessoas não conseguem nem se levantar. Eu já até falei outro dia, não sei se acho que foi aqui mesmo que eu falei, ou foi num programa de sábado, outros dias que eu falei, que eu tenho clientes de todo tipo. Eu tinha uma dançarina, que ela faz dança cigana, cigana, ela faz outra dança também. Eu não sei, esqueci o nome dela. Ela é dançarina. E ela deu uma torção na perna, né? Ela não estava andando, ela não conseguia andar com a perna dura, né? Eu coloquei alguns pontos em volta da perna dela. Ela saiu andando. Na segunda vez que eu coloquei os cristais, tudo cristais, gente, eu não uso agulha, eu só uso cristais. Segunda vez que eu coloquei cristais nela, ela foi no outro final de semana, ela foi para Santos e dançou o dia inteiro e a noite inteira numa festa cigana. Então, eu pergunto para você acha que isso não funciona? Ela tomou algum remédio? Não, ela não tomou remédio. Porque os remédios que dão para essas dores são simplesmente anti-inflamatórios, antes disso, antes daquilo. E ela falou assim, eu não posso, se eu tomar, eu não vou conseguir dançar. Eu tenho que fazer um tratamento natural, que eu preciso dançar. Eu tenho que dançar nesse sábado e domingo. Isso já faz, é claro, eu acho que eu vou fazer, é um mês que ela está comigo. Ela não sente mais dor nenhuma na perna. Você percebeu? É claro que além do local que está a dor, que eu coloco esses cristais, eu também coloco nos pontos de onde vem a doença, de onde surgiu a doença. Que essa dor, não surgiu de uma hora para outra, ela surgiu de algum conflito interno de um desses 5 elementos. Algum conflito. Então eu vou pegar alguns conflitos internos que ela está passando, eu vou ver se é o fígado, eu vou ver se é o pulmão, eu vou ver se é o rim, eu vou ver se é o baço pâncreas. Eu vou pegar os meridianos desses 5 órgãos e verificar qual deles está com deficiência e qual deles que eu tenho que trabalhar nesse momento. Mas, gente, é fantástico. E eu falo, todo mundo fala, mas você usa agulha? Não uso agulha. Não uso. Eu falei assim, como eu não sou médica, não sou enfermeira, eu sou apenas uma psicanalista transpessoal.
e acredito muito na física quântica, e os cristais radiânicos é quântico. Eu falo porque ele faz um tratamento fantástico com relação a todas essas situações de transformar o Raul Breves, ele fala muito disso. Eu vou transformar a tristeza em alegria. Eu vou transformar a raiva no amor. Eu vou transformar o medo na minha ação. E quando eu transformo, a vida também se transforma. Tá? Mas entre em contato comigo. O menininho já está falando que está chegando ao final do programa. Não podemos esquecer que nesse sábado, dia 3, mas entre em contato, gente. Eu acho que é sábado mesmo, dia 3, que vai ter a constelação familiar, aquela que a gente faz todo mês, né? E agora vai ser dia 3 de fevereiro. A Vitória Oliveira está lá comigo, fazendo constelação familiar. Entre em contato, mas eu gostaria que vocês me avisassem que vocês... Não adianta vocês ir de última hora, porque às vezes, eu não sei... Tem vezes que você vai na constelação e não aparece ninguém. Avisa e não aparece ninguém. Que é normal também isso, né? Só vai na constelação quem é o momento da pessoa, aquele momento que ela tem que se trabalhar, né? E também não posso esquecer que o mês que vem vai começar o curso, né? Eu vou dar um curso de numerologia transpessoal. Vou dar um curso de auriculoterapia com os cristais radiônicos. É básico, tá? E estou trabalhando com a astrologia consciencial. Gente, mas entre em contato comigo. Vai ter gente, eu e a Vitória estamos lá firme e forte. O Zé Luiz Pires Camargo está lá com a gente, trabalhando na psicanálise. Ele está dando um curso de Gestalt. Já foi o primeiro módulo, ele vai dar uma reposição desse primeiro módulo no dia 24 de fevereiro. E vai ser apenas ele vai trabalhar só um dia para a pessoa saber o que é essa Gestalt, para ela saber o que é trabalhar com a Gestalt e saber se a pessoa ela está preparada para trabalhar com esse processo psicanalítico. Fantástico, gente, é uma coisa maravilhosa. Mas entre em contato comigo, tá? Ele vai fazer um tipo de um workshop, vai ser um valor simbólico, não vai ser um valor assim alto, né? Mas vai ser um valor simbólico que vai ser cobrado justamente para pagar o profissional, que eu acho que não é justo um profissional do gabarito dele e trabalhar gratuitamente, tá? Mas entre em contato comigo no 5641-4015, 5641-4015, ou no meu celular, que é o WhatsApp, gente. E continua, se você quiser saber alguma coisa sobre seu anjo, sua numerologia, que eu falo a sua missão de vida e o seu ano pessoal, qual a pedra que você deve trabalhar, ou qual o seu anjo você deve trabalhar com a... Então, tudo isso eu faço. É só fazer uma perguntinha e te respondo, tá? Às vezes demora um pouquinho mais, mas eu respondo. E se eu demorar para responder, gente, me cobrem. Porque aí eu vou lembrar que tá... Porque como vem muitas mensagens no WhatsApp, às vezes eu dou uma olhada e esqueço de responder. Porque não é sequência, né? Então fica aquele monte de WhatsApp e não dá para eu responder. Mas o meu WhatsApp é 99502-4333. 99502-4333. Gente, vai ser fantástico. Se inscreva para ir nesse workshop que o Zé Luiz vai fazer com a gente. Vai ser dia 24 de fevereiro. Vocês vão amar, que ele é um cara sensacional. Mas fique em paz. Tenha uma semana abençoada, tem uma iluminação fantástica. Eu amo muito vocês. Olha, quando vocês vão lá, é uma alegria imensa. Eu falei que eu estou num local novo ali na Vila Mariana, um lugar maravilhoso, um lugar assim de muita luz, porque nós estamos trabalhando com luz e nós fomos para lá com muita luz, e é isso que eu quero passar para vocês: luz, paz e muito amor no coração. Fique em paz e tenha uma semana iluminada. Namastê. Você acaba de ouvir pela Mundial programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.